O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Judas, não o Iscariotes, disse-lhe: Senhor, como se explica que te manifestará a nós e não ao mundo? Jesus respondeu: Se alguém me ama, guardará minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele nossa morada. Quem não me ama, não guarda minha palavra. E a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que vos tenha dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, a liturgia de hoje continua, e nós vamos, disse, até a Ascensão, ou melhor, até Pentecostes, ouvindo as palavras que nosso Senhor Jesus Cristo disse na última ceia. Hoje o Evangelho nos apresenta, vamos deixar só essa introdução aqui, eu vou dar um salto com vocês na primeira leitura, porque tem um tema importante, que não podemos fazer vistas grossas, mas o Evangelho de hoje apresenta-nos algo que nós não podemos perder de vista. O Rômulo está com a mente mais fresca na teologia e vai entender melhor, e o padre vai explicar ao longo desta homilia. O mistério da inabitação trinitária. O Deus trinitário que habita dentro do homem. Por causa desta inabitação trinitária, nós ouvimos na primeira leitura, Paulo e Barnabé realizaram coisas extraordinárias na região dos pagãos. Não é de se espantar, muito pelo contrário. Esta faculdade que nós recebemos por amor a Cristo faz com que nós façamos as obras que Ele faz. Inclusive foi o que Ele disse no Evangelho de ontem: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores. De fato, Paulo e Barnabé são testemunhas para nós de que nada é impossível àquele que crê. Mas não é crer em qualquer coisa, crer em tudo que é dito, crer em quaisquer palavras, crer em Jesus. Só Jesus é o caminho que verdadeiramente conduz à vida. E fora dele, por mais que insistamos, por mais que queiramos, por mais que o mundo pregue o contrário, não haverá salvação. Esta experiência ficou evidente para nós na primeira leitura. Agora, que interessante. Os pagãos, ao verem os sinais que o ressuscitado operou através de Paulo e Barnabé, começaram a colocar Paulo e Barnabé no lugar de Jesus. Claro, com a compreensão de mundo deles, chamou Paulo de Mercúrio, porque Paulo falava, Barnabé de Júpiter, porque eles viram milagres. Vejam, irmãos e irmãs, aqui está um risco que a gente, numa fé infantil, acha, e às vezes nem vê o perigo. O milagre, para quem não escuta o Senhor, de nada serve. Às vezes nós achamos assim: se acontecer um milagre, fulano de tal vai converter. Se eu ver uma graça extraordinária, a minha fé vai ser fortalecida. Não. Lembremos da parábola do pobre Lázaro e do rico sem nome que Jesus conta. Quando
o rico pede ao pai Abraão assim na parábola: manda Lázaro voltar lá para avisar os meus irmãos, para que ele não venha para essa tormenta. E aí o que Abraão diz? Eles têm Moisés e os profetas, que o escutem. Aí nesta fé infantil, o rico lá na fornalha diz assim: não, se eles verem um sinal como um morto ressuscitar, eles vão acreditar. O que Abraão diz para ele na parábola? Se eles não escutam a Moisés nem os profetas, eles não acreditarão nem mesmo que um morto ressuscite. É o que nós percebemos nitidamente. Se nós não ouvimos o mandamento do Senhor, a palavra dele, de nada adianta os sinais que ele opera na nossa vida, porque nós vamos achar explicações para tudo e não vamos crer. Percebam, nesta semana, a quinta da Páscoa, o dom que o ressuscitado quer reavivar no nosso coração é o dom da fé. Porque, como vai nos recordar a Sagrada Escritura, sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, a fé não vem da visão, a fé não vem da contemplação, a fé vem da escuta. Quando nós escutamos o Senhor, aí o ressuscitado começa a operar na nossa alma pela força do seu Espírito e podemos crer. Mas há um outro risco, um risco tão grande quanto não acreditar em Jesus por causa dos milagres ou achar que os milagres é a solução de todas as coisas. O outro risco está em Paulo e Barnabé. E aí pode repousar sobre o padre Filipe, sobre os bispos, sobre até mesmo o Papa, sobre as lideranças, e é o que acontece com muita frequência. Quando nós começamos a fazer a obra de Cristo, nós precisamos entender com clareza que a obra é de Cristo, não é nossa. A obra que eu executo, por mais que tenha sido bem feita e as pessoas insistentemente, vez ou outra, chegam para: ai, padre, como o senhor falou bonito. Ah, padre, como a palavra que o senhor disse me fez bem. Eu não tenho nada a ver com isso, e não é modéstia, porque a obra não é minha. Se a palavra que eu digo tocou o seu coração, bendito seja Deus, porque não é o Filipe que você escutou, mas é o ressuscitado, é Jesus. E se a gente não entende isso, nós vamos começar a deixar que ofereçam sacrifícios para nós. Nós vamos começar a nos colocar no lugar que não é nosso. Vejam, o povo ficou agradecido, porque recebeu de Paulo e Barnabé muitos milagres. E queriam ofertar um sacrifício de um touro aos pés de Paulo e Barnabé, porque achava que Paulo e Barnabé eram Deus. Nós precisamos ter um coração muito atento ao mandamento do Senhor, para que nós tenhamos a mesma clareza do Salmo, que diz não a nós. Não é a nós não, mas é ao Senhor toda a honra e toda a glória. Se vocês têm que ofertar um sacrifício, é um sacrifício de louvor. Isto é, a conversão do seu coração para aquele que te tocou. Por que eu não podia abrir mão desta primeira leitura? Porque hoje nós estamos correndo o risco de abandonarmos o Deus vivo, por causa do que Ele pode nos dar, os milagres, as curas, sem que isso nos converta à fé. Mas também o que tem acontecido com muita frequência é as pessoas usurparem o lugar de Deus por causa da função que ocupa dentro da igreja. Porque é coordenador da pastoral A, B, C ou D, porque tem 300 mil anos que faz aquela função na igreja. Nem os dinossauros existiam, mas já estava lá na sacristia cuidando de algumas coisas. E então a pessoa começa a se colocar no lugar de Deus. E se torna de fato um fardo para a comunidade e para os outros. Porque vejam, nada impedia Paulo e Barnabé de agora fazer: rapaz, esse negócio deu certo, né? Olha, o povo está dando tudo que eles têm para a gente. Estão dando afeto, estão dando carinho, que na maior parte das vezes as pessoas se trocam por isso. Trocam o evangelho por migalhas. Porque imagina se eu agora não tiver mais o título de coordenador. As pessoas não mais vão me tratar com respeito.
É o que passa na cabeça dos outros. Se eu não tiver mais o título de administrador disso ou daquilo, se eu não tiver mais o título de pároco, e o dia que eu receber atrás do meu nome assim, emérito, e vai acontecer, a não ser, se o padre não ficar emérito, vai ser só por um motivo, porque morreu antes. Vai acontecer. E se a gente não entende que a obra que a gente faz não tem nada de direito autoral nosso, além de ser um grande sofrimento para a gente, nós vamos ser mais pedra de tropeço do que pedra de edificação para a fé dos outros. Como é que nós vamos ser verdadeiramente cristãos? Quando nós deixamos-nos ser habitados pela Trindade. Vamos voltar lá ao que o padre disse do Evangelho? O que é essa história, padre, de inabitação trinitária? É o que os santos padres da igreja, desde o século IV, nos dizem. A Trindade mora nos cristãos. A Trindade mora nos batizados. Vejam, isso, se a gente falar nua e cruamente, beira heresia. Porque não é uma pessoa da Trindade que habita em nós, mas é a Trindade inteira, por um único fato. Onde uma das pessoas da Trindade está, a Trindade inteira se manifesta. Porque não são três deuses, é um só Deus em três pessoas. Ora, Jesus nos assegura que nós seremos habitados pelo defensor. E quem é o defensor? Versículo 26, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Aqui resolve um problema, só a título de catequese e curiosidade. Os meninos às vezes me chamam aqui da Z2 de Wikipadre, porque às vezes uma palavrinha vai um testamento do padre explicando. Mas vejam, um probleminha que deu lá no século XI na igreja, entre a igreja do Oriente e a igreja do Ocidente, por uma cláusula, um I no credo. É literalmente uma conjunção E, né? Paulo e Barnabé. Esse Ezinho aí, o que em latim, deu um problemaço. A cláusula filioque, E do filho. O que é isso? Lá no credo, nós vamos professar assim: creio no Espírito Santo, Senhor que dá vida e procede do Pai, aí que vem o problema, e do Filho. Os orientais não aceitaram que o Espírito Santo proceda, isto é, venha do Filho. Os orientais afirmavam que o Espírito Santo procede do Pai pelo Filho. Agora Jesus aqui nos mostra, com muita clareza no Evangelho de João, o Espírito Santo nos chega do Pai por Ele, mas vem dele. O Pai nos dá o Espírito por Cristo, procede do Pai pelo Filho, mas é o Filho que nos dá o Espírito. E a imagem que está muito construída aqui no Evangelho de João é uma só. Imagina de uma unção real, onde o Espírito Santo é o óleo que é derramado sobre a fronte do sacerdote. Lembra da ordenação episcopal? Aqueles que já viram isso, vai entender a imagem que o padre está dizendo. Ali é derramado o óleo sobre a cabeça do que será ordenado bispo. Aliás, do já bispo, né? Ele já foi ordenado bispo. Agora, a imagem é justamente essa: o Filho tem o Espírito sem medida, o Pai transborda o Espírito, o Pai vai derramando óleo no Filho, mas o Filho é a cabeça do corpo, e é da cabeça que o óleo vai escorrendo para todo o corpo. Esta é a imagem que está desenhada no capítulo 14 do Evangelho de João. O Espírito Santo procede do Filho, porque os membros não são separados da cabeça. Cristo é a cabeça da igreja. E todos aqueles que estão no seu corpo recebem o Espírito que o Pai derrama profusamente na sua cabeça. Ele é o cheio do Espírito Santo. E aí você pode percorrer todas as páginas do Evangelho, de Mateus, Marcos, Lucas e também de João, que vocês verão literalmente ou até simbolicamente para dizer que Jesus é o ungido do Pai. Bom, e o que isso tem a ver comigo e com você? Ora, se nós permanecemos unidos a Cristo, nós receberemos o Espírito de Cristo. Se nós estamos unidos ao Senhor, se o membro permanece no corpo, não é? Porque tem como amputar.
Não é porque nasceu no corpo que vai continuar no corpo. Tragicamente, nós vemos pessoas com diabetes que, por causa de uma enfermidade, vai tendo que amputar dedo, às vezes o pé, às vezes a perna, para que o corpo mantenha-se vivo. Não é a condição sine qua non estar no corpo de Cristo ser batizado, porque nós podemos nos pular para fora do corpo. E como é que a gente faz isso, padre? O vínculo de unidade de nós, membros, com a cabeça é o amor. E não o amor ao próximo. Tem gente que vai ficar horrorizada do padre dizer isso. É verdade, não é o amor ao próximo, é o amor a Cristo. Quem me ama realmente guardará a minha palavra. Aí está o mistério da Trindade. Olha, versículo 23, e aqui eu termino. Quem me ama realmente guardará a minha palavra, e o Pai o amará, e nós viremos. Vejam, não é o Espírito que virá, não é o Filho que virá, não é o Pai que virá, é os três. E nós viremos e faremos nele nossa morada. Entenderam? O critério para receber o Espírito, que nos dá a Trindade por inteira, e que nos faz entender o céu, e que nos faz amar o próximo, e que nos faz levar adiante o mandamento de Jesus, é uma predisposição a amar o Senhor. É uma predisposição a querer estar com Jesus. Sem essa predisposição, não vai adiantar batismo no Espírito Santo, não vai adiantar a conversão, porque o que nos une ao corpo é o amor a Jesus. Se nós não queremos amá-lo, por mais que o Pai queira no Filho nos dar o Espírito, Ele não consegue, porque não estamos unidos a Jesus. Parece coisa muito complexa, mas é muito fácil da gente entender. A gente não pode dar algo que o outro não quer receber. A gente não pode dar carinho e afeto para quem não quer estar perto de nós. Não é? Vejo, às vezes, em atendimentos, dores terríveis de mães que querem dar carinho, que querem dar afeto aos seus filhos, mas o filho não quer receber. Não adianta a mãe querer e a mãe ter para dar, se não há a reciprocidade, ainda que infantil. Vejam, Jesus não está nos pedindo um amor perfeito, porque o amor perfeito nós só vamos conseguir com o Espírito dele. Jesus só está querendo que nós tenhamos uma predisposição, uma abertura mínima para amá-lo. Por quê? O amor, vai nos recordar o apóstolo Paulo, é o vínculo da perfeição. Se não amamos a Cristo, não guardaremos a sua palavra, porque a gente só guarda o que para a gente é muito valioso. E não preciso falar mais muito, né? Se você não ama, você não dá atenção. Se você não ama, você não cuida. Se você não ama, para você não tem importância. Agora, veja bem, quando você ama de verdade, e quanto mais você ama, uma palavra que a pessoa diz, você lembra até da entonação, até da respiração da pessoa você lembra, como ela disse, a hora que disse, o que ela disse, por que ela disse. O que nos faz guardar o mandamento de Jesus? O amor que nós temos pelo Cristo. E se não amarmos o Cristo, não guardaremos os mandamentos dele. Agora, parece simplesmente uma questão assim burocrata, né? Ah, não guardou o mandamento, então de pirraça não vou dar meu espírito. Não. Porque é só obdaudire, inclinado para ouvir, que nós seremos cheios do Espírito que nos insere na Trindade. Só dispostos a guardar o mandamento de Jesus, nós damos sinais concretos, porque o amor também não é só sentimento. A menor coisa que tem no verbo amar é sentimento. Amar é uma decisão, e que é comprovada com gestos concretos, visíveis e plausíveis. Se nós não guardamos os mandamentos do Senhor, e o mandamento dele não é um fardo, nosso amor precisa ser fortalecido. Aí vejam, o Pai o amará, porque o Pai vai ver em nós a imagem do Filho muito amado.
O único filho que o Pai ama sem medidas. Parece exclusivismo, mas é isso mesmo. Quantas vezes nós ouvimos a voz do Pai dizer no Novo Testamento: este é o meu filho muito amado. O Pai nos amará como ama o Filho, sabe por quê? A gente tem uma tradução muito boa, num sol maior, Fábio, daquilo que foi traduzido no refrão de uma canção, por Dom Alberto, se não me falha a memória, não o Taveira, mas o Navarro, que diz assim: que a graça de Deus cresça em nós sem cessar, e de ti, nosso Pai, vem o Espírito Santo de amor, para gerar e formar Cristo em nós. O Pai nos ama porque o Pai vê em nós o seu Filho muito amado. O Espírito Santo, a graça de Deus, porque o outro nome para o Espírito Santo é graça com G maiúsculo, ele só tem uma função: fazer com que o nosso coração seja semelhante ao coração de Cristo. E por isso o Pai ama, e ama sem medida, porque o Pai vai olhar para a Luzia, para o Rômulo, para o Felipe, para você, e vai dizer assim: não é a Luzia, o Rômulo, o Felipe, não é você, é o meu filho muito amado. Entendam a dinâmica da graça. Se você entender isso, você vai entender a engenharia da santidade. O desejo de amar a Cristo é o bastante para que a gente receba o Espírito do Cristo. E uma vez com o Espírito do Cristo, o Espírito Santo vai trabalhando as nossas almas para que o Cristo seja formado em nós. Aí sim, o Pai o amará, porque o Pai verá em mim o rosto bem amado daquele que Ele amou com predileção desde toda a eternidade e por toda a eternidade. O Filho estará em nós, porque seremos habitados dos mesmos sentimentos de Jesus, como Filipenses 2 diz: tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo. O Espírito é quem produz isso. Basta-nos uma coisa: a predisposição para amar a Jesus, não por milagres, nem por lugares ou funções onde o Cristo possa nos colocar, mas simplesmente por Ele, por uma simples compreensão de que Ele é o que mais nós precisamos, de que só Ele pode nos dar a vida que nós estamos buscando a todo custo, de que só Ele de fato é o Senhor. Se o amarmos, nós receberemos sem medida a graça que gerará em nossas almas o Cristo. Basta amar, porque quem o ama guardará a sua palavra e o Pai o amará. E assim, habitados da Trindade, nós faremos as obras que Ele faz, porque a nossa obra não nos pertence, mas é dele, por Ele e para Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Apresentemos ao Senhor que está no meio de nós as nossas preces. A nossa resposta